Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos hoje aproveitar esse lindo minuto que temos aqui no relógio da eternidade, entendendo o grande significado de estarmos aqui hoje como irmãos, ajudando uns aos outros. Afinal de contas, ninguém é perfeito, somos todos imperfeitos, trazemos as nossas mazelas, nossas dificuldades, e para desenvolvermos, para crescermos, temos que apoiar-nos em Jesus, apoiar-nos nesses mentores, nesses amigos queridos, esses espíritos amáveis que representam Jesus, através do seu amor, através da sua caridade, através da sua benevolência. Então a melhor maneira de ajudarmos a nós mesmos é estarmos amando os nossos irmãos, é estarmos vendo os nossos irmãos como se fôssemos nós mesmos, entendendo que tudo que fizermos para o nosso próximo estará caindo sobre nós mesmos, que tudo que fizermos de bem estará também voltando para o bem. Realmente é questão da ação e reação, que se vai e que se volta. Então temos a oportunidade hoje de estarmos aqui, lidando com o ambiente bom, estarmos inclusos neste ambiente, né? Não deixando os nossos pensamentos irem para longe, né? Em negatividades, em coisas efêmeras e passageiras, e construirmos um momento melhor para todos nós. E vamos construir, só que isso não acontece de uma hora para outra, isso não acontece em uma única reunião, isso não acontece em um único minuto. É uma persistência, sabe? Insistência, constância, que a gente tem que ir levando o resto da nossa vida. É assim tudo. Na escolaridade, a gente tem que ter constância para chegar até a faculdade, não para chegar até um curso que tivermos, assim, para estarmos emagrecendo, né? A gente tem que fazer constância, comendo um pouquinho, né? Direitinho, comida saudável, um pouco, né? Suficiente ali, como se deve, né? E assim vai, né? Se quisermos parar de fumar, é uma constância, temos que se persistir em tudo na vida. A parte espiritual também nos difere, temos que ter constância, temos a casa espírita, nos dedicarmos, a casa espírita vai nos ajudar, ela não vai nos mudar com um passe de mágica, mas ela vai nos dar muito apoio para que mudemos. E aí a gente começa a ver e falar, nossa, realmente parece ser uma mágica, mas não é. É que nós estamos realmente entrando de acordo, em sintonia com Jesus. Nós estamos querendo. E quando damos o primeiro passo, mais fácil. Então vamos aproveitar este minuto, esta noite maravilhosa divina, né, Fábio? Vamos aproveitar para que possamos viver melhor e ainda doarmos mais e mais para os nossos irmãos que precisam. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria do Carmo. Hoje ela vai falar de uma coisa muito importante, que eu acho que é fundamental para as nossas vidas, em tudo que fizermos, a prece. Fica à vontade, boa palestra para você. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos começar o tema proposto hoje sobre a prece. Como nós estamos terminando o ano de 2023, então nós vamos começar mais uma vez, eu falo por mim, agradecendo muito a espiritualidade, porque diante das provas e expiações que nós temos que passar, nós temos a grande bênção e oportunidade de compreender e entender essa doutrina espírita que nos acalma a alma, nos consola, nos orienta e nos ajuda a passar pelo processo da dor esta necessária para o nosso crescimento espiritual, para a nossa harmonização com as leis divinas. Jesus, ele definiu claramente a qualidade da prece. Quando orastes, Jesus, não vos ponhais em evidência. Antes, orar em secreto. Não preciso orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutada. Aqui a gente lembra de Chico Xavier, certa feita, ele narra que ele estava 40 minutos orando, naquele petitório todo, naquela petição ali, pede aqui, pede acolá, pede para um, pede para outro. E naquele momento, quando ele termina, abre os olhos, ele vai encontrar a mãe dele. Aí a mãe dele falou, nossa, Chico, mas eu estou aqui já há 40 minutos e você está nesse petitório todo. Não tem necessidade de fazer isso. E aí a gente vem encontrar no Evangelho, Marcos, Mateus narra isso. Jesus já há mais de 2000 anos nos advertiu, em 2023, agora já há 24 anos, né?
nos advertindo que não há essa necessidade, né, de orarmos horas e horas e ficar naquele tempo, naquele petitório. Não tem essa necessidade. Por quê? Porque na verdade Deus vai nos ouvir. Mas o que interessa, tudo isso, quando pedirmos, quando nós estivermos louvando a Deus com uma eterna gratidão, é pela sinceridade. Será que na hora que nós estamos pedindo, nós estamos sendo sinceros em nossas preces? Será que nós estamos naquele tento, naquela vontade, naquele desejo de melhorarmos? Porque qual que é a finalidade da prece? A finalidade da prece, geralmente nós muitas vezes buscamos ela quando nós estamos o quê? Em dificuldades, não é? Na hora que a dificuldade vem, por que as dificuldades aparecem em nossas vidas? Elas aparecem para nos fazer evoluir. Porque a finalidade, o objetivo da reencarnação é nós educarmos os nossos sentimentos, é nós modificarmos as nossas atitudes. Atitudes estas que hoje já estamos começando a caminhar, já estamos nos melhorando, mas atitudes muitas vezes egoístas, orgulhosas, maldosas, invejosas, todos esses sentimentos, né, que nós trazemos alinhados em nossos espíritos. Então, a grande finalidade da dor, a grande finalidade das dificuldades que se apresentam em nossas vidas é para nós mudarmos. Então, quando orarmos, por isso que Jesus ele vai nos dizer, quando fores orar, ora em secreto. Não precisa de ficar explicando muito. Sabe por que não precisa ficar explicando muito? Porque Deus sabe do nosso passado. Ele sabe quem somos. Ele sabe o que vai acontecer conosco no futuro. E quando eu digo futuro, eu não estou dizendo só no futuro, amanhã não. Eu estou dizendo daqui 10, 15, 20, 30 anos. Ele já sabe em que estágio cada um de nós vamos estar. Se vamos estar melhorados ou se não. Ou se vamos continuar do mesmo jeito, com todos os conhecimentos, com tudo que Jesus, todo o trabalho a qual Jesus fez, será que eles realmente se educaram? Será que realmente eles aprenderam? E aí Jesus vai dizer assim, olha, mas quando vocês forem orar, quando forem fazer uma prece, existe uma condição para essa prece. Qual seja, antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, visto que a prece, ela não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário ao mal. Então a gente tem que começar a aprender que todas as vezes que vamos orar, a primeira coisa que nós temos que fazer é um exame de consciência. Será? Eu vou pedir a Deus para atenuar as minhas dores, né? Para, sabe, parcelar um pouquinho as dívidas ali, porque o negócio está meio pesado, então parcela aí para mim, meu Deus. Eu não estou suportando aqui não, não sei se eu vou suportar não. Dá para o Senhor parcelar essas dívidas minhas? Só que como Deus pode parcelar uma dívida se nós nos encontramos do mesmo jeito que éramos no passado? Como Deus pode modificar os nossos momentos difíceis se a gente continua do mesmo jeito? Ele vai olhar e vai falar assim, olha Maria do Carmo, não dá não. Não dá mesmo. Sabe? Não dá porque você não melhora. E eu sei que se eu não tirar de você isso, se eu tirar de você tal coisa, tal dor, tal dificuldade, você não vai melhorar nada. E o que corrige o homem? O que educa o homem? Somente a dor. E isso é tão claro em nossas vidas que quando a gente passa por uma dificuldade, o que a gente faz? Opa, aprendi. Eu não faço mais aquilo. Opa, isso para mim está servindo como lição, né? Então, Jesus nos lembra que devemos orar com humildade. Nós não devemos deixar que o orgulho e a vaidade tome conta de nós em nossas preces. E Jesus também, vamos lembrar de uma passagem que
Mateus nos conta que eles estavam perto do templo e entrou ali um publicano e entrou um fariseu. O fariseu, eles entraram ali no templo e começaram a orar. O fariseu, ele orava desta forma: meu Deus, rendo-vos graça, por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, né? Homens ruins, homens que não prestam, pessoas vaidosas, orgulhosas. Eu não sou igual a eles. Assim ele orava. E aí ele falava assim: jejum 2 vezes por dia e ainda dou o dízimo. E eu não sou igual a esse publicano. Então olha bem, nós temos que olhar muito. Por isso que Jesus, a gente vai voltar lá atrás quando ele fala assim: quando fores orar primeiro, lembre-se de buscar os quais você ofendeu e também perdoar aquele que vos ofendeu, para que o Pai possa vos perdoar. Apesar de que a gente não pode deixar de fazer essa lembrança que Deus não nos perdoa. Nossa, mas Deus não nos perdoa? Não, porque Deus não se ofende com as nossas atitudes. Mas por que Ele não ofende? Porque Ele sabe que não... Ele é o nosso Criador, somos criaturas dele. Então Ele sabe que somos simples, nascendo simples e ignorantes, e estamos caminhando. Então cada ato nosso é como uma mãe e um pai. O filho vai lá, comete um ato insano, né? A mãe fica brava, Deus já não fica, né? Mas a mãe fica brava, o pai fica bravo, mas a gente vai lá e abraça, coloca no colo. A gente faz isso, sabendo que o filho... E quando eu falo ainda daqueles erros mais hediondos, a mãe ainda, ela busca no seu aconchego aquele filho. Ela vai todos os meses, né? Se estiver ali aprisionado, ela vai ali. Agora vocês imaginam Deus. Deus é o conhecedor de todos nós. Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe onde cada um de nós vamos chegar. E Ele quer que nós chegamos que a juventude. Nós vamos um dia estarmos lá. Diferentemente, ou ao contrário, do fariseu, o publicano já fazia isso. Ele não ousava nem sequer olhar para o céu. Ele batia, né, no peito e dizia: meu Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. Então Jesus deixou esses ensinamentos para nós, para nos mostrar que essa tem que ser a nossa atitude. Diante da dor, nós temos que reconhecer por que sofremos, porque as aflições da vida, elas foram nós construtores, somos construtores dos nossos próprios destinos. Nós construímos os momentos difíceis das nossas vidas. Não foi o nosso pai, não foi os nossos amigos, não é um parente, não é um colega de trabalho, não é o nosso patrão, não é o nosso chefe, não é ninguém que constitui. Somos nós mesmos que construímos os momentos difíceis. Hoje eu serei amanhã o que eu fizer para o meu espírito hoje. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado nas nossas atitudes. Nós temos que procurar modificar os nossos sentimentos para que nós não venhamos perder tempo na vida e perder uma reencarnação tão maravilhosa, aonde nela a gente já encontra tantas dificuldades, tantos momentos difíceis plantados por nós mesmos. E neste caso aqui, nós vamos lembrar do nosso querido Agostinho, ou chamados muito por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, no Conhecimento de Si Mesmo, no capítulo 919, o Kardec, né, ele vai perguntar assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí ele falou: um sábio da vossa antiguidade. Este sábio, ele disse: conhece-te a ti mesmo.
que é o nosso filósofo Sócrates. Sócrates falou que nós devemos conhecer a nós mesmos, que nós devemos buscar no âmago do nosso ser, buscar conhecer quem somos nós, por que sofro, o porquê faço o outro sofrer. E se nós buscarmos essa atitude, a gente vai lembrar aqui do Emmanuel. O Emmanuel fala que a gente não precisa de fazer regressão, porque quando eu faço uma regressão, eu olho uma vida, eu não olho a multiplicidade de reencarnações. Então, eu vou buscar aquela vida, né, que eu fiz o mal, e ele fala, não, é só você olhar para você mesmo, que você sabe quem você era na outra vida, se era orgulhosa, se era egoísta, se era gananciosa, se praticava o mal, se gostava de uma bela fofoca, né? Ela senta lá na porta da rua, no interior, né? E vão fofocar na vida dos outros, né? E aí, lá no 919A, o Kardec ainda vai lá e fala assim, conhecemos toda essa sabedoria, que tem que se conhecer a si mesmo, né? Desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente aonde? Em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Aí o Santo Agostinho vai dizer para ele o seguinte, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever para com o meu próximo. Se ninguém tiver motivo para de mim reclamar, se queixar de mim. E ele fala, foi assim que cheguei a me conhecer e a me ver, o que em mim precisava de reforma. Então, para que nós possamos, nós vamos lembrar do publicano. Ele fazia o quê? Olha bem, Jesus já contava essa história, né? Desde essa época, né? Lá, quando ele estava ali naquele período ali, né? No ano 30, mais ou menos, entre 30 e 33, ele já mencionava isso para nós, que nós deveríamos fazer esse ato de procurar fazer uma reflexão todos os dias antes de deitar, para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos ver, poxa vida, eu hoje estou sofrendo, sabe aquele pensamento, aquela vibração negativa, um mal-estar? Mas por quê? Porque hoje eu fui lá e fui a Fátima, fui grossa com ela, não parei para ouvir, ela precisava tanto de falar comigo, ela estava, sabe, precisando de conversar, de se dialogar, e eu não fui autossuficiente para parar para ouvir. Eu disse para ela que estou com pressa, mas não procurei ela. Isso é magoar o outro, principalmente se o outro está passando por momentos difíceis. E a gente sai e ainda vai na outra e fala assim, mas eu não suporto fulano de tal. Só se queixa da vida. Ela se queixa da vida, que bênção, né? E se a gente não precisa mais queixar da vida, é uma bênção, porque a gente já conseguiu, já está num estágio muito melhor do que, né, no caso, por exemplo, aqui, o publicano, o fariseu, porque a gente já superou todas as nossas deficiências, né? E Jesus nos pede, então, que examinemos. Olha bem, Santo Agostinho já vai fazer isso, mas Jesus já tinha falado, olha, examine os vossos defeitos e não as nossas qualidades. Sabe por quê? Porque a qualidade, quando nós atingimos num processo de não viver mais o egoísmo, a ganância, a prepotência, isso é uma bênção para o nosso espírito, porque foi uma conquista. Isso é uma conquista que nosso espírito fez. Nós não precisamos mais de chegar perto de alguém e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. E nem para Deus, e nem para Jesus. Nós temos que fazer o quê? Nós temos sim que examinar os nossos defeitos. E quando imaginarmos, comparar os defeitos alheios, nós devemos procurar o quê? O que há de mal em nós. Então, a prece, ela tem esse sentido de modificar-nos, de elevar-nos ao doador da vida
E ele sabendo, opa, tem aqui ó, um filho batendo a porta com a necessidade de melhorar. Vamos ver o que ele nos pede. E o que nós deveríamos pedir? Força, coragem, ânimo, para que nós possamos suportar, né, resignação, as dificuldades que advêm em nossos caminhos. E lá no capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver em Mateus, no capítulo 5, no versículo 24, quando Jesus, ele vai nos dizer que o melhor sacrifício que nós devemos fazer e o que é mais agradável a Deus, ele vai dizer assim, que todas as vezes que nós orarmos, peraí, eu não estou conseguindo voltar aqui. Todas as vezes que nós orarmos, nós devemos fazer o quê? Nós devemos, antes de irmos prestar o nosso sacrifício, né, levar a nossa oferenda, sacrifício não, levarmos a nossa oferenda ao templo, nós devemos primeiro deixar a oferenda ali e irmos até aquele ao qual nos ofendeu ou nós ofendemos e perdoar ele ou buscar o perdão dele. Ou seja, nós devemos reconciliar com os nossos irmãos. Este Jesus vai nos advertir que é o melhor sacrifício que nós devemos fazer. Por que Jesus está falando? Porque naquela época, os judeus, eles faziam o quê? Eles faziam sacrifício. Todas as vezes que eles pediam alguma coisa a Deus, eles levavam o sacrifício. Eles iam à igreja, iam ao templo, né? E levavam o sacrifício. Então, os judeus faziam isso. Por isso que Jesus, nesse momento, ele vai falar aos discípulos, e Mateus vai nos escrever que Jesus disse isso, que o melhor sacrifício, o mais agradável a Deus, é o perdão. É nós entendermos que nós devemos nos reconciliar com todos aqueles que nos ofenderam e que nós ofendemos. Hoje, né, aproveitando lá que eu tinha falado assim, meu Deus, eu procurando um tema, e o tema veio porque tem um rapaz que me procurou e falou assim, do Carmo, eu vi meu pai poucas vezes, eu era criança, e a minha mãe pediu que eu perdoo ele, não. Eu falei, perdoa você tem que perdoar. Ele falou, mas já morreu. Eu falei, pois é, seu pai não morreu. Mas ele sabe que eu sou espírita, né? Ele morre de medo. Tudo que é espiritismo, fantástico, eu conto muita coisa para ele, né? Eu converso. E ele virou e falou assim, você está vendo meu pai aqui? Eu falei, não estou vendo seu pai não. Eu falei, mas o seu pai ele não morreu, porque, na verdade, quem morre é o corpo de matéria. Eu falei, o espírito não morre. E eu comecei a contar uma história para ele. Eu falei, essa não é isso, é um exemplo que eu estou te dando. Eu falei, você pode ter sido em outra vida pai dele. E você não cumpriu com suas responsabilidades. E hoje, você voltou nesta encarnação como filho dele. E vocês dois lá no mundo espiritual disseram, vamos na Terra então? Vamos reparar esse mal que eu fiz a você? Né? E nós vamos encarnar e você ser seu pai. E eu vou cuidar muito bem de você. Mas quando chegou aqui, o esquecimento do passado acontece. E aí ele não cumpriu com o que ele fez. E agora está na hora que você me encontrou no seu caminho. Né? Eu não vou fazer caminho, você encontrou no seu caminho. Está na hora de você agora buscar o perdão dele. Ele falou, como que eu faço então? Aí já começou um caso sério. Ele falou, não, agora eu estou falando com seriedade. Eu falei, todas as noites ao dormir, você vai elevar o pensamento a Deus e você vai buscar ele e falar, Pai, perdoa-me pelos atos cometidos contra o Senhor em outras vidas, se assim o fiz. E eu te perdoo também por tudo isso. Né? E começa a ter só isso. E eu falei, vai mais além, buscar daqueles que a gente nem imagina, que em outras vidas nós fizemos mal a ele também. E peça perdão a todos aqueles irmãos desencarnados. E busca também os irmãos encarnados. Porque a gente às vezes nem imagina. Mas no momento da vida da gente, não é um momento de insanidade,
a gente foi grosso com alguém. A gente vivenciou algum momento de imaturidade e eu falei, nesse momento, vá lá, perdoa, busca o perdão da pessoa. Eu falei, gente, nós não precisamos ir até a pessoa. Não precisa de ir até ela, não. É todas as noites ao deitar. Lembra daqueles aos quais nos ofendeu? Fala, eu te perdoo. Mas o perdão, ele tem que ser um perdão sincero, porque para Deus a gente não mente não, viu? Deus sabe se nós estamos falando com sinceridade ou se é da boca para fora. Porque toda pressa que é da boca para fora, a gente não consegue nada. A gente não consegue nada porque não tem, sabe, não tem nenhuma conexão com os bons espíritos. Porque nós sabemos quem são os propósitos de Deus aqui na Terra. Os propósitos de Deus e de Jesus são esses mensageiros amigos, Bezerra, Gabriel Delane, Camilo Flammarion, nosso querido José de Mococa, Leon, tantos outros, Santo Agostinho, Maria Santíssima, esse Espírito valoroso e grandioso, e tantos outros que a gente nem consegue mensurar, que estão aqui na Terra, trabalhando a nosso favor, nos auxiliando, nos ajudando nesse vale de lágrimas, né? Nesse purgatório, onde estamos aqui, o quê? Purgando os nossos sentimentos, procurando melhorar de tudo de mal e de errado. E nós precisamos desses propósitos, nós precisamos desses mensageiros amigos, que eles vêm, pegam os nossos pedidos e levam até Deus. E agora nós vamos ver, será que eles merecem? E eles vão levar. Por isso que sempre os mentores amigos falam assim, olha, né, não sou eu que faço. São tão humildes que eles falam, não sou eu que faço. Eu sou aqui simplesmente, né, um mensageiro de Deus, um mensageiro de Jesus, para auxiliar, para ajudar vocês. Então esse sacrifício que, né, os judeus faziam, era um sacrifício, às vezes, de pegar, nós estávamos até conversando, o Carlinhos, que Abraão, ele pegou o filho dele, que naquele época era o único filho que ele tinha, e ele, ouvindo um pedido de Deus, ele levou o filho dele para ser queimado, né? Porque ele pediu, faça um sacrifício, e o sacrifício que ele queria era o filho dele. Então, os judeus tinham, né, já vinha lá de Abraão, e já fazia isso. Naquele momento, obviamente, a gente estava até questionando, né? Mas como será? Eu ainda até falei para o Carlinhos, seria um processo de obsessão? Não, é uma obediência. Ele verificando, será que ele seria capaz? Porque Abraão já era um espírito altamente evoluído, que já estava ali. E assim o fez. Então eles faziam esses sacrifícios de pegar um bem material e de levar em sacrifícios. Agora, com o advento, né, do Espiritismo, ou seja, com o cristianismo, né, com Jesus vindo, Jesus vai mostrar para nós, não é esses sacrifícios que Deus quer de vocês. Deus não quer que a gente pegue aqui, sabe, alguma coisa, eu vou lá, com todo respeito às religiões, né, e vou me ajoelhar, vou até, sabe, subir um morro, uma montanha para agradecer a Deus. Não. O melhor agradecimento a Deus é a modificação interior. A resposta que nós vamos dar a Deus é nós modificarmos os nossos sentimentos, buscar modificar as nossas atitudes. É isso que Deus espera de cada um de nós. No livro dos Espíritos, lá na pergunta 658 também, que fala sobre a prece, mais uma vez ele vai dizer, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Deus a intenção, ela é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com coragem, com sinceridade. E a fé, gente, quando Jesus disse assim, a fé, né, remove montanhas. Quando Jesus quis dizer que a fé removia as montanhas, não é nós pensarmos, ele falou no sentido figurativo. Mas a montanha não é eu pensar sobre o poder da minha mente, eu vou pegar essa montanha aqui e vou pedir que a transporte para cá. Não. Essa montanha que Jesus pede, que tire de dentro de nós, que é o ódio, o egoísmo, o rancor, a maldade. Aí a gente lembra daqueles de Pedro, dos discípulos de Jesus, que lutaram a noite todinha
com aquele homem lunático, com aquele homem que estava vivendo um processo de possessão, onde seu pai procura e chega e diz aos espíritos: eu preciso de Jesus, pois eu preciso que ele cure meu filho. O meu filho ora cai na água, ora cai no fogo, né? E aquele montão de entidades ali associado a ele. E eles lutaram a noite toda, porque Jesus ali não estava. Ao amanhecer, Jesus chega e simplesmente toca ali a mão e aquelas entidades obedecem. Pedro vai a Jesus e pergunta: Jesus, por que nós não fomos capazes de tirar essas entidades, de curar este homem? E Jesus diz: por causa da sua pouca fé. E neste momento Jesus estava dizendo aos discípulos, não era a fé, porque, você não tem fé? Não, eu tenho fé em Deus. Mas estes vícios e defeitos que ainda trazemos ameaça em nossos espíritos. Ou seja, a moral. Jesus é um espírito tão perfeito no que se refere à terra, né? Porque nós sabemos que todos nós somos perfeitos, somente Deus. E Jesus era o espírito mais puro que já estava aqui. E aquela entidade não tinha o que questionar. Ela não tinha o que questionar ele. Por quê? Agora, os apóstolos, como a gente bem sabe, já eram espíritos que estavam bem amadurecidos, mas ele ainda tinha esses resquícios ali, né? De ódio, de raiva, ódio eu não posso dizer, né? Mas ainda estavam a caminho da luz, vamos dizer assim. Estavam a caminho da luz, mas ainda tinha, né? Tiago era o reclamão da turma, né? Nós vamos ver, por exemplo, o outro lá era traidor, Judas, traiu Jesus, tinha ainda esse vício. Não por tanta maldade, mas ainda era um vício que ele trazia. Por quê? Porque se ele já tivesse essa qualidade, ele não fazia isso. E aquelas entidades, então, não o atenderam. Então, neste momento, a gente lembra que a fé que nós temos é todo dia trabalhar, é tirar, é lembrar que, meu Deus, mas eu tenho um pouco de orgulho disso, então vamos trabalhar isso. Eu sou egoísta, às vezes eu não quero dividir, sabe, as minhas coisas com alguém. Vamos trabalhar isso. Eu me lembro que nós tivemos um evento na casa, o departamento assistencial, onde uma das coisas que a gente trabalhou com as crianças foi o egoísmo. A gente colocou um montão de brinquedo e ela falou assim: pega um presente para você. Ela pegou e falou assim: agora você vai pegar este daqui e vai dar para o amiguinho. Uns iam lá e levavam, entregavam, o outro não queria pegar. Então você vê, já tem isso, e isso acontece com a gente. Tem hora que a gente não quer dividir, não. Se para alguém falar assim: dá para você emprestar uma roupa aí, porque aconteceu isso. Ah não, já leva para você. Ah não, porque eu não tem não. Não copo de água? Não, aqui não tem água não. Então é esses momentos que a gente verifica que existe em nós, é que nós temos que expurgar de nós. É que nós temos que retirar para que nós possamos, gente, nos tornarmos os dias verdadeiros discípulos de Jesus. Ou seja, que nós possamos conquistar o mundo de regeneração. Que nós não tenhamos que voltar atrás, reviver tudo de novo, todas aquelas dificuldades novamente. E olha que estágio, eu e a Priscila, quando eu chegava aqui, eu falei: Priscila, eu estou com dificuldade de pegar ali o livro para ler, vamos abaixar aqui, vamos ver aqui. Eu falei: Priscila, que maravilha, né? Você pega ali o livro que você quer e já tem em mãos. Nós queríamos aqui saber de uma notícia, a gente já pegou no nosso amigo Google, já nos trouxe tudo isso, né? A dificuldade de receber uma carta, a pessoa que estava lá nos Estados Unidos, a família real levou 6 meses para chegar no Brasil. Olha que maravilha! Hoje você, né, mas entrou ali, chegou, 16 horas, você imaginou? Dá tempo ainda de jantar na casa da mãe. Né? Então, isso é o progresso. E esse progresso nós temos que querer acompanhar ele, para que a gente não volta para o mundo primitivo. Porque se não desenvolvermos o amor e a sabedoria a gente já desenvolve, está cheio. A humanidade está cheia, que é a inteligência.
Agora nós temos que primar pela inteligência, nós acabamos com a nós temos que primar pela inteligência espiritual, pelo amor, deixar que ele renasça em nós. Nós estamos agora para comemorar, né, com as mesas fartas, pensando naquelas comidas maravilhosas, né? Mas o verdadeiro aniversariante, talvez a gente não traz para reflexionar, para saber o que fizemos esse ano, quais foram as minhas atitudes, né? A gente não faz essa reflexão, a gente pensa simplesmente no que vai ter de lindo e maravilhoso, aquela mesa farta e linda, né? Então a prece, ela é o quê? Ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Olha, imagina, é tão fácil conversar com Deus. A gente conversa com Deus quando nós olhamos aquelas marcas, lembrando agora do nosso amigo Sola, que ele sempre dizia, quando começava aquelas, né, ele agradecia a Deus pelas marcas verdejantes, pelo cantar da brisa mansa, pelos cantar dos pássaros, né, pelas marcas verdejantes. Olha que lindo! Isto é sentir Deus em nós. Isto é verificar essa manifestação no olhar de uma criança, rogando muitas vezes a compaixão, para que não tenhamos mais guerra. Como aquela criança, não é da Ucrânia, que ele disse um dia assim, eu vou contar tudo a Deus. Né? Ele estava todo machucado e ele disse assim, eu vou contar tudo a Deus o que vocês estão fazendo. Então, é neste olhar de ver que uma criança está ali, vivendo os momentos das provas e expiação e lembrando de contar a Deus o que está acontecendo. Eu acho que não vai dar tempo de terminar a palestra, porque a gente acaba falando muito, né? E a única coisa que a gente muitas vezes diz assim, há muitas pessoas que contestam a eficácia da prece. Por quê? Porque a eficácia da prece, as pessoas querem que quando nós pedimos a Deus, que aquilo seja atendido de imediato. E não é assim que funciona a vida divina. Lembra quando eu falei que nós temos os propósitos de Deus aqui na Terra? Quando nós oramos e nós pedimos por vários setores da vida, seja para arranjar um emprego, seja para mudar a situação aonde estamos trabalhando, porque estamos trabalhando com pessoas que a gente diz que as pessoas são tóxicas. Mas será que um dia também nós não fomos tão tóxicos na vida delas? Será que não fomos nós também, que nossa, com poder na mão, nós atrapalhamos a vida dessas pessoas? E hoje elas vêm ali, nós encontramos ali no nosso trabalho, nós encontramos em nossos braços como mãe, aquele que nos tirou a vida no ontem, ou nós tiramos a vida dele. Nós vamos lembrar aqui, né, de Sigismundo, né, quando ele tira a vida de um irmão, Adelino, e depois ele vem para os braços de Adelino na condição de filho. E uma das coisas importantes que eu não vou deixar de falar, porque isso é importante para todos nós, missionários da luz, a oração daquela senhora, Cecília, que o esposo dela, ele é médium numa casa. Olha bem, olha a responsabilidade. Ele é médium em uma casa, a mãe também vem, trabalha como médiums. E as entidades que são verdadeiros vampiros, que não têm autorização para entrar na casa, como acontece aqui na nossa casa, por quê? Porque existe um escudo magnético protegendo a instituição e protegendo todos os templos aonde o amor prevalece. E Alexandre, inclusive, ele era o guia espiritual desta instituição. E estes médiuns, quando saem da casa, eles até falam, nossa, quando eu estou lá dentro, eu sinto uma paz, uma alegria muito grande. Ao sair daqui, aquelas entidades vampirescas os abraçam, né? E vão embora. Aí o Alexandre fala, vamos acompanhar eles. E acompanham. Só que quando chega na casa, ele entra e as entidades não entram na casa. E elas ficam revoltadíssimas.
Mas por quê? Porque ali tem uma mulher que ora Cecília. Cecília orava com toda a fé, a coragem do ânimo. E naquele momento, o próprio André Luiz e o Alexandre não passam pelas paredes da casa delas, eles abrem a porta e entram. Quando entram, Cecília vê Alexandre e fala: oi, Alexandre. Olha bem os bons espíritos aí. E ela falou: oi, Alexandre. E ali ela estava em oração. E naquele momento ela pede licença ao Alexandre, porque ela vai cumprir com as obrigações de esposa. O Alexandre e o André Luiz saem e depois termina tudo, ele entra e aí o Alexandre vai ver o espírito da Cecília orando e com a cabeça do esposo ali no colo dela, ela orando e conversando com ele, sabe? Para que ele possa modificar, porque ele, em espírito ela já estava sabendo que ele traía ela, né? Então ela conversa com ele, ele vai orientar ela. Já vou terminar. Pode ficar tranquilo. E depois tem um outro processo também, que é missionário da luz, mas depois vocês vão lá e vão ver mesmo, tá? Depois nós vamos ver um outro momento de oração, é onde, por exemplo, Justina, a mãe de Antônio, ela corre e pede: Alexandre, por favor, me ajude. O meu filho está para desencarnar, mas o meu filho não pode desencarnar porque ele tem algumas obrigações a cumprir na Terra. E ele já estava no processo que o cordão que liga, né, o espírito à matéria, né, ele já estava praticamente para ser ali cortado. E naquele momento, o que ocorre? Naquele momento, o Alexandre fala assim: nós precisamos buscar o Francisco, porque nesse setor é ele que trabalha, porque se uma pessoa está praticamente para desencarnar e ele vai ter que trazer. E naquele momento, o Francisco chega e explica a situação, fala assim: olha, ele precisa ainda sobreviver mais 5 meses e ele já está a ponto de desencarnar. E naquele momento, aí é que está o X da questão. O Francisco fala assim: então nós precisamos de agora atrás de um médium. Por quê? Porque nós precisamos de um médium em desdobramento. Para quê? Para que o fluido vital dele, ele precisava do fluido vital. E esse fluido vital é o que, quando nós reencarnamos, né? O que acontece? Une-se o fluido vital à matéria da vida, né? E depois vem o espírito, perispírito. E neste momento ela precisa de um médium encarnado, para que nós possamos injetar esse fluido vital, para que ele possa ter. E aí ele vai na casa do médium, chega lá, o médium não dormiu, não fez prece, não fez oração, não praticou os atos da caridade, da compaixão, da afabilidade, da doçura, não encontrou, até que ele encontra lá traz e faz esse trabalho. O outro processo, Alexandre, ele vai dar uma palestra sobre mediunidade fenômeno no mundo espiritual. E ele convida 100 encarnados. E quando chega lá tem 98 encarnados, faltam 2. E ele vai então, esqueci o nome agora do mensageiro, que ele pede que vá até a casa desses 2, que era o Vieira, e chega na casa do Vieira. O que acontece com o Vieira? Vieira está travando. Nossa, ele está ali desesperado com uma entidade, que inclusive essa entidade era parente dele. E ele está brigando com aquela entidade ali. Por quê? Porque naquela noite, durante o dia, o Vieira havia falado mal daquele irmão desencarnado. E havia imputado a ele uma responsabilidade a qual ele disse: eu não fiz isso. E ele falou: espera, Vieira, quando for a noite que você dormir, eu vou encontrar com você e nós vamos então, eu vou mostrar para você que eu não fiz isso. E quando ele chega, esse espírito enviado por Alexandre,
para saber o que aconteceu com ele. Ele não tinha feito. Primeiro, olha a atitude dele. Aí lembra de Santo Agostinho. Falou mal dos outros, então de noite pede perdão. Roga a Deus a misericórdia para nos ajudar, nos auxiliar. E neste momento, ele vai atrás do outro médico também, que fora convidado. E quando ele chega lá, ele tinha tomado bebida alcoólica. Não fez prece, tomou os gorós dele lá. E o que aconteceu? 3 entidades infelizes estavam ali junto com ele. E quando chegou assim, ele conheceu logo o Espírito e falou assim, ficou todo envergonhado. Então, nós verificamos o valor da prece, o valor da oração. Porque a oração é um momento de nós reflexionarmos sobre as nossas atitudes. Quando nós tivemos de noite lá aqueles pesadelos, a gente lembra, opa, não orei. Acordou todo suado ali, desesperado, lembrar, olha, é porque às vezes... E essas entidades que nós atraímos para junto de nós. Agora, orar, reflexionar, pedir perdão. Ah, mas eu pedi perdão, mas no outro dia eu cometi o mesmo ato. Aí volta e fala, opa, olha, lembramos lá da prece, quando Jesus falou que a gente deve buscar o melhor, agradar a Deus, mas modificando as nossas atitudes, trabalhando os nossos sentimentos. E vamos lembrar que quando nós não somos atendidos, pelas nossas preces, nós temos que lembrar, é que muitas vezes Deus não pode revogar as leis divinas. Principalmente os espíritos que estão vivendo no processo de expiação. Não tem como revogar. Porque Deus sabe que aquilo fez tanta maldade que não é possível. Mas a misericórdia divina sempre está ao nosso lado, nos auxiliando para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos tranquilidade e para que nós encontremos na oração, na prece, o desejo incessante de melhorar a nós mesmos. Paremos com aquela ideia, eu vou melhorar o outro. Não, ninguém melhora ninguém. Somos nós que melhoramos a nós mesmos. O Rafael aqui, ó. Muita paz a todos vocês, que Deus nos abençoe, que esse ano possa terminar impregnado de luz, de bênçãos, que em 2024 a gente esteja nessa mesma casa, modificando as nossas atitudes e trabalhando os nossos sentimentos.